Olá, sejam bem-vindos! Nós somos Andresa Ferreira, Bruna Guadagnini, Juliana Medeiros, Maria Carolina e Luísa Saraiva. Somos estudantes de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. Somos alunas da professora doutora Leonor Werneck dos Santos. Este vídeo é uma proposta de aula de português para o 9º ano do ensino fundamental. Este é um trabalho da disciplina Ensino de Língua Portuguesa do semestre 2019.1. O nosso objetivo é mostrar a outros professores que é possível sim sair da caixa quando se trata de ensino. É preciso, portanto, o conhecimento de teorias para a elaboração de práticas direcionadas em sala de aula. Vamos ver algumas delas? Você concorda que o ensino de português é estereotipado como algo monótono? A questão está relacionada com a abordagem. O objetivo do professor deve ser ampliar a competência discursiva dos alunos, ou seja, a capacidade de compreender e de produzir diferentes gêneros textuais nas diversas situações de interação sociocomunicativa. Mas qual é o desafio? Segundo Santos Rich Teixeira, um dos grandes desafios para o professor é operacionalizar em atividades a análise linguística, justamente por conta da ausência de orientações teóricas para o mesmo. Segundo Marcuski, a maioria dos livros de português abordam regras, identificam informações textuais e produzem textos escritos, ou seja, não trabalham diretamente com questões reflexivas, as quais Castilho defende serem o ponto de partida para a observação do conhecimento linguístico do aluno. Travaglia comenta sobre a dificuldade de sistematizar o ensino através da gramática de uso. Mas ainda diz que há duas maneiras de fazer essa sistematização acontecer, uma pelo tipo de recurso e a outra pela instrução de sentido. Mas ainda assim, não é só sobre determinar certo ou errado, mas sim tornar o aluno capaz de refletir. O foco deve ser o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. Travaglia defende que é possível trabalhar com diferentes abordagens gramaticais, que são através da gramática teórica, normativa, de uso e reflexiva. Mas para isso é necessária a integração de leitura, produção textual e análise linguística. Segundo Santos Rich Teixeira, é importante formar leitores críticos. Ou seja, o professor deve buscar expandir o conceito de alfabetização para o de letramento. Isto é, a gramática pode ser usada para refletir sobre os usos linguísticos. Mas não se deve escolher trabalhar com gramática ou com texto, porque ambos se complementam. Sendo assim, a gramática sozinha não pode ser o foco do ensino. Chega de usar o texto como pretexto. Para a criação das atividades pré-textuais, nos baseamos no 2º capítulo do livro Análise e Produção de Textos das autoras Leonor Werneck, Rosa Kubarich e Cláudia Souza Teixeira. As atividades pré-textuais têm como finalidade motivar a leitura do texto que será trabalhado. Assim, essas atividades instigam o conhecimento do aluno a respeito do tipo do suporte, título, tema e afins. Então, propomos que o professor pergunte aos alunos se eles costumam assistir filmes ou ler livros que seus colegas indicam.
Peça por exemplos. Discuta sobre a importância das opiniões positivas e negativas para levá-los a assistir ou não um filme. E assim, abra uma breve discussão com os alunos sobre como eles pautam suas opiniões sobre um filme e como eles convencem alguém a assistir também. Peça que os alunos façam uma lista e compare com as de seus colegas. Por fim, pergunte aos alunos se eles assistem vídeos no YouTube que comentem sobre filmes. Pergunte se conhecem canais e os motivos pelos quais assistem. Depois dessas atividades pré-textuais, nós agora vamos partir para as atividades textuais. Então, nós vamos analisar uma resenha oral do canal Ei Nerd. Esse vídeo vai estar aqui na descrição para você poder ter acesso. Esse canal é interessante para todo mundo que gosta de debater sobre questões de super-heróis dentro do mundo cinematográfico. Então ele é interessante para levar em sala de aula. Mas antes de apresentar essa resenha, eles precisam pensar sobre o que é o filme dos Vingadores Ultimato. Então pergunta para a turma se eles já conhecem esse filme. Também tente deixar a sua turma discutir sobre os Vingadores Ultimato, o conteúdo, o contexto, a estética. Tente desenvolver o debate, se eles gostaram ou não, e uma justificativa. E apresente o canal Ei Nerd. Depois disso, dessa discussão, deixe eles assistirem o vídeo do Peter. Peça então para que a turma faça anotações. Você pode até criar uma tabelinha que pode guiar essa discussão, para eles poderem então desenvolver notas pensando na opinião do autor, como os exemplos foram apresentados na divisão do vídeo. Para eles poderem então refletir sobre o efeito da resenha, depois de eles assistirem o vídeo do Peter, peça que os alunos que não assistiram os Vingadores Ultimato, se eles gostariam de assistir o filme depois de ter assistido a resenha do Peter. Depois do vídeo e do mini debate, vai então para as anotações que seus alunos fizeram. Antes de você abrir para a turma, deixe eles discutirem entre si e comparar as anotações que eles fizeram. E depois disso, abra com a turma e tente debater em questões gerais o que eles anotaram. Para você guiar essa discussão, então, eu tenho alguns pontos para você chamar a atenção. É importante pensar, primeiramente, que os argumentos do Peter são firmes e claros, e eles vão demonstrar a sua opinião, ou seja, que esse é o melhor filme da atualidade. Também ele usa muitos exemplos, e ele tem o vídeo do início, o meio e um fim. Pensando que esse vídeo vem do YouTube, é importante você também chamar a atenção que você tem no final uma despedida e um agradecimento para aqueles que viram aquele vídeo. Também você vai ter um registro com um tom de conversa, usando a primeira pessoa, gírias, vocativos e expressões como "e aí? Me explica o que foi, como é que aconteceu". Também vamos ter edições com cenas de humor e uma música de fundo que pode chamar a atenção daqueles espectadores. E com isso tudo você pode chamar a atenção para qual é o público desse vídeo, que são pessoas que gostam de super-heróis e de filmes de super-heróis. Finalmente, é importante também chamar a atenção de que você também tem opiniões diversas dentro do vídeo, como argumentos negativos, mostrando que uma resenha pode ter opiniões diferentes, mostrando então credibilidade e a possibilidade de apresentar de mais uma perspectiva. Depois da análise da resenha do Peter, vamos partir agora para uma resenha escrita. A nossa ideia vai ser comparar as duas. A atividade proposta a seguir funciona como uma atividade pós-textual para o vídeo assistido e pré-textual para um próximo texto. Nesse momento, apresente o seguinte título: Vingadores Ultimato é o filme mais chato de 2019, da resenha publicada na Folha de São Paulo, que será trabalhada posteriormente. Discuta com os alunos sobre suas primeiras impressões e expectativas quanto ao conteúdo do texto. Peça que comparem com o vídeo assistido e que identifiquem palavras que indicam opinião no título. Em seguida, apresente a resenha completa e peça que os alunos a leiam. Se necessário, realize uma leitura em voz alta, de forma que cada aluno leia uma parte. As atividades propostas a seguir podem ser realizadas oralmente ou por escrito, dependendo do contexto de sala de aula. Após a leitura, para garantir a compreensão textual dos alunos, faça perguntas globais sobre o texto como um todo. Pergunte sobre o posicionamento do autor e os argumentos utilizados por ele, e também sobre a estrutura do texto.
Estimule os alunos a estabelecerem uma comparação entre os textos, o oral e o escrito, no que diz respeito ao posicionamento oposto dos dois textos, aos argumentos apresentados, além da profundidade e detalhamento desses argumentos, à função social dos textos, ao suporte em que os textos se encontram e de que forma isso interfere neles, além do nível de formalidade apresentado. Aproveitando esse momento de comparação, peça também que os alunos comparem a maneira como ocorre a referenciação nos dois textos, chamando atenção para trechos específicos. Demonstre que no vídeo há grande repetição e raras omissões, além do uso de pronomes. Estimule seus alunos a refletirem sobre os aspectos que interferem nessas diferenças e sobre os efeitos gerados. Ao trabalhar especificamente com a resenha escrita, chame atenção para estratégias utilizadas pelo autor, como elipse, do sujeito e também do objeto, o uso de sinônimos e o uso de pronomes, demonstrativos e pessoais. Faça os alunos refletirem sobre o uso dessas estratégias, voltando-se para cada caso. Outro tópico que pode ser trabalhado a partir do texto é a caracterização. Discuta com os alunos sobre as diferentes formas utilizadas pelo autor para caracterizar o filme. Demonstre que o adjetivo não é a única classe de palavras capaz de realizar essa função. A partir, por exemplo, do uso da expressão o blá 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 científico, demonstre que o substantivo, nesse caso blá blá blá, também pode caracterizar algo de forma negativa. Nos dias de hoje, significante parte dos jovens cresce em contato com os smartphones e não encontra dificuldade em sua utilização. Por isso, é alta a possibilidade de que o aluno, antes do início da atividade, já esteja familiarizado com YouTubers e tenha seus favoritos que, possivelmente, incluem os profissionais que se dedicam às videoresenhas. Ainda que exista assiduidade dos alunos a assistir estes vídeos, não quer dizer que compreendam o que é uma resenha e os recursos da língua que corroboram sua confecção. Por isso, uma vez terminadas as atividades pré-textuais e textuais, o aluno domina o gênero suficiente para produzir a sua própria resenha numa atividade pós-textual. A atividade pós-textual que propomos exige a elaboração de uma oficina de produção de vídeos em sala de aula, pois os alunos deverão produzir sua própria videoresenha. Garanta que estejam presentes uma câmera com boa captação de áudio, tripé e fundo apropriado para os vídeos. É necessário lembrar que o fundo precisa ser branco ou verde, caso o professor pretenda trabalhar com edições utilizando tela verde. Preferencialmente em duplas, os alunos devem gravar uma resenha sobre um filme de sua preferência. É importante apontar que os alunos devem evitar filmes que contenham cenas de violência e nudez. Além disso, organize a escolha de filmes de maneira que nenhum filme seja escolhido por mais de uma dupla. A produção de todos os alunos deve ser disponibilizada online por meio de links para os vídeos no YouTube e no blog da escola ou turma. Utilizando o formulário online, como o Google Forms, os alunos votarão nas suas resenhas favoritas e também justificarão suas escolhas. Importante: estimule seus alunos a ir além do simples gostar ou não gostar. Diga a eles que é importante pensar na qualidade das resenhas pensando no que aprenderam até aqui. O filme correspondente à resenha mais votada será exibido numa sessão pipoca para a turma inteira. A partir da sessão pipoca, os alunos produzirão uma resenha escrita do filme mais votado. Para auxiliar nesse processo, um estudo dirigido deverá ser entregue antes do início da sessão pipoca. Nesse ED, deverão estar questões que levem o aluno a pensar nas diversas partes do filme, como introdução, desenvolvimento, clímax e fim, e também na estrutura e característica da resenha oral. As respostas do ED conduzirão à escrita da resenha sobre o filme assistido. É importante separar um momento da aula para que, ao menos uma parte da turma, possa compartilhar as suas produções textuais com o restante. Entrevistas realizadas pela nossa turma no início do semestre demonstraram que muitas pessoas têm lembranças negativas das aulas de português na escola. Relatos dessas lembranças revelam que muito pouco realmente se aprendeu e que nessas pessoas ficou a baixa confiança em relação ao domínio de sua própria língua materna. Com o nosso trabalho, esperamos auxiliar professores de todo o Brasil na missão de transformar o ensino de língua portuguesa. A base teórica que utilizamos na elaboração das atividades demonstra que é possível ensinar e tornar o aluno crítico sobre o mundo.
Para tal, deve-se unir no ensino as habilidades de leitura, análise linguística, a qual conduzirá ao ensino da gramática com o propósito de entender melhor os textos, e a produção textual. Estamos disponíveis para quem quiser debater sobre as atividades e a forma de ensino que aqui propomos. A seguir, os nossos contatos e referências bibliográficas.